Olá, boa tarde pessoal, tudo bom? Eu vou dar boa tarde porque, bem, o vídeo sai 3 horas da tarde, mas se você assistiu esse vídeo de manhã, bom dia para você. Se você assistiu esse vídeo à noite, boa noite para você. Se você assistiu esse vídeo na madrugada, boa madrugada. Então vamos lá, meu nome é Ivan, bem-vindos ao Duetos. Ótimo, agora nós vamos falar sobre um breve resumo. Por quê? Pela primeira vez no canal me pediram para falar sobre a segunda temporada de uma série. Maratonei, não era ela que eu ia falar, que é no caso a segunda temporada de A Ordem. Eu ia falar sobre Gotham por um motivo de nostalgia. Tô na metade da segunda temporada de Gotham, então eu falei assim, vou assistir, é nostálgico, vou levar pro canal. Mas ok, fazendo um breve resumo da primeira temporada, só pra gente poder entender, nos é apresentado duas grandes ordens, a Ordem da Rosa Azul e a Ordem dos Cavaleiros de São Cristóvão. A Ordem da Rosa Azul e nos é apresentado o Jack. O Jack é um menino que o avô dele é meio teoria da conspiração. Ele fala que todas as pessoas ricas e famosas do mundo, respectivamente, são relacionadas com a Ordem da Rosa Azul. O que atualmente, né, no nosso mundo, saindo da série, as pessoas caracterizam a mesma coisa, só que com outro nome. Porque é ordens secretas, que a gente sabe o nome, mas não sabe o que acontece lá dentro, a gente acaba sabendo sobre elas, porque é uma questão de história que as pessoas comentam e afins. A história é o contar de algo. É igual no inglês, você tem o history, que é storytale, que é um conto. Então vamos levar em consideração que antigamente os bardos contavam sobre histórias que eles ouviam, depois a história passou a ser escrita, então mesmo que seja uma ordem secreta, e algumas a gente conhece por questão de só ler, que está na porta dos lugares, nós temos aí maçonaria, Rosa Cruz, Ordem de Hermes, Templários, Illuminati, e vai aquela confusão toda. Só que, quando você busca na história, você lembra que os Templários eles deixaram de existir e o líder deles era Jean-Jacques de Molay, que é o fundador da Ordem dos Demolay, que é uma ordem relacionada com a maçonaria. Então, tecnicamente, os Templários deixaram de existir e se tornaram aquilo que a gente chama hoje de maçonaria, levando em consideração que eu não sou maçom. Eu não faço a mínima ideia se o que eu estou falando agora realmente é funcional. Eu tenho maçons na família, mas eu não sou um deles. Não teria problema nenhum em falar que eu sou, porque você tem anel, você tem pôster. As pessoas mostram que são no maçonaria. É um negócio meio estranho isso. Mas ok, algumas delas, pelo menos. Eu já vi gente com anel que tem o símbolozinho, já vi gente no carro, então é secreto sem ser. Mas a prática lá dentro é. Então é uma comparação muito interessante. Por que eu tô falando disso? Porque atualmente a gente coloca que as grandes mentes do mundo, as grandes riquezas do mundo, tipo, os caras que têm dinheiro, são maçons. E é legal, porque você pega assim, olha que comparativo interessante. É quase como, não estou falando que é, o cara que escreveu a série estivesse criando a Rosa Azul, né, a Ordem da Rosa Azul, para fazer um comparativo com a ideia da maçonaria. Mas vamos lá, voltando para a série. A gente tem aí o Jack, ele entra para a escola na Universidade de Belgrave para poder estudar, e na Universidade de Belgrave ele acaba entrando para a Ordem da Rosa Azul. Só que ele entra para a Ordem da Rosa Azul com o ideal de vingança pela mãe que morreu e descobre que o ricão lá, o grande magus do negócio, é o pai dele, que é bizarro. O pai dele é apresentado como um cara forte, assim, no sentido de presença, e ele tá atrás de um livro lá, que é um trem, eu esqueci o nome agora, mas é um Encantos, que é, Encantos é a mesma coisa que livro, que de grande poder lá, é um negócio, um livro indestrutível, aquela treta toda e não sei o quê. Só que aí o que acontece? Basicamente, nós temos a apresentação de o Jack está aprendendo magia para lutar contra o pai dele. Mas ele não vai ter poder sozinho para lutar contra uma ordem. O que a série fez para garantir isso? Apresentou aquilo que a gente chama em inglês de Skinwalker, ou Werewolf, ou, para quem joga RPG, assistiu Anjos da Noite, aquela treta toda, Lycan. Basicamente são lobisomens. Eu gostei da regravação da série.
A tecnologia que eles usaram para fazer os lobisomens é bem interessante, é um CGI muito bem feito, eu gostei. E olha que eu gosto de 3 lobisomens que foram lançados até hoje. Eu acho que o filme Lobisomem, ele tem até na Netflix, eu acho que tem. Ele é muito bom, é um lobisomem muito legal. Mas o do Anjos da Noite, os Lycans do Anjos da Noite são perfeitos. O lobisomem do Van Helsing é perfeito. E o dessa série, o CGI dela, eu achei bem interessante. Van Helsing ainda tá no top. Porque aquele lobisomem, o Van Helsing como lobisomem, ficou uma coisa maravilhosa. Eu vou fazer questão de fazer isso aqui. Esse lobisomem aqui, que eu vou colocar a imagem, eu estou passando a mão nela, inclusive, porque já é editado, aqui do lado para vocês verem essa perfeição. Na realidade, eu vou entrar na brincadeira e vou colocar um de cada, mas o que eu afastei para poder dar espaço para vocês vai ser o Van Helsing como lobisomem. Então eu achei interessante porque existem mitos por trás do lobisomem, que ele vem desde o Egito com os filhos de Anubis, se eu não me engano, que é o deus lá que tem a cabeça de chacal. E tem o lobisomem, como a gente conhece, ele começou, a ideia do lobisomem, ela começou na França, na região de Jovadã. Tanto que tem o filme Ginger's Snack, ou Ginger alguma coisa, que é o que fala sobre La Bête of Jovadã. E o filme Pacto com Lobos, que é maravilhoso, vou colocar aqui a capinha, ele também fala sobre a Bête of Jovadã. Com o detalhe que a Bête of Jovadã de lá do filme é uma leoa que tá com tipo um exoesqueleto, uma armadura que o cara criou. Essa é fake. Mas tem também a ideia, por exemplo, dos lobisomens de Teen Wolf, que ele não mostra um lobisomem no sentido Garou da coisa. Não. Ele não mostra o lobisomem no sentido Crinos da coisa. Eu vou explicar para vocês, tá? Pra vocês entenderem por que eu falei Garou e por que eu falei Crinos. Pessoal, então, basicamente vai ficar engraçado porque eu vou literalmente cortar o vídeo para poder explicar isso para vocês. Eu fiquei de explicar, né, a coisa do Garou, o porquê que eu usei esse termo e depois porquê que eu usei o Crinos. Basicamente, nas transformações do lobisomem, você tem o Homo, né, que seria o homem, e você tem uma seguinte situação: a partir do momento que você se transformou em lobisomem, igual você vai ver a imagem que eu estou mostrando no vídeo, você deixa do status Homo e você se torna um hominídeo, que basicamente é um homem comum, mais forte do que os outros, mais resistente. Depois do hominídeo, você tem aquela transformação que a gente vê muito em Teen Wolf, que eu vou mostrar na imagem, ou acredito eu que eu já tenha mostrado, não lembro agora em qual parte do vídeo isso vai aparecer. Depois do hominídeo, que é o homem normal, você vira o glabro, que seria com as costeletas, as garras, a carinha que eu mostrei no Teen Wolf. Depois disso, do glabro, você vem para o Crinos. O Crinos seria o lobisomem que a gente já conhece, que é o do Anjos da Noite, tem o do Van Helsing, o próprio lobisomem do filme que eu falei com vocês, os lobisomens da série que eu tô falando agora, eles são considerados como crinos. Aí quando o lobisomem tá correndo, e que em Anjos da Noite a gente tem cenas de lobisomens correndo em 4 patas, ele é chamado de ispo. E quando, que tá aí na imagem também, quando ele se torna um lobo, aí a gente só tem isso das séries que eu tô falando com vocês em Teen Wolf. Mas também tem outros filmes que você tem essa característica de um lobisomem, na realidade, ele virar um lobo. Aí ele já passa a ter o status de lupus. E não, Crepúsculo não apresenta pra gente a ideia de um lobisomem como lupus. Na realidade, aquilo ali é outra história, beleza? Então fica aí a explicação que eu falei com vocês que vocês teriam sobre o assunto. Vamos continuar com o vídeo agora sobre a série A Ordem, segunda temporada. Ele mostra o Garou. Aí beleza, levando isso em consideração, é bem legal, é bem interessante. Por quê que é bem legal, é bem interessante? Existem essas referências de transformações.
No caso do Labertov Gilvadan, do Tim Wolf, ele bebeu água da pata de um lobo em lua cheia. No caso do lobisomem, ele foi mordido ou era questão sanguínea do filme. No caso do Anjos da Noite, eram os descendentes de William Corvinus, filho de Alexander Corvinus, o primeiro imortal, aquela coisa toda. Então, cada lugar tem uma demonstração de como foi transformado de maneira diferente. Mas aquilo que sempre é indicado é a questão do ele se transformou em lobisomem, alguma coisa relacionada com lobos e afins. No caso da ordem, são peles. É literalmente a pele de um lobo que está guardada numa caixa. A caixa se abre, a pele pula em você, entra no seu corpo e você vira um lobisomem. Olha que coisa linda. E você se transforma no sol, você se transforma na lua, você se transforma na lua cheia. Lá, basicamente, a ordem apresenta uma ideia seguinte. Você fez magia, ativa o sininho na cabeça do lobo, inclusive, ativa as notificações aqui, tá? Fez ruim a piada, confesso. Aí você ativa aquele sininho, dá aquele barulhinho na cabeça do cara, e ele vai, transforma e corre atrás de quem tá usando magia. Então dá a entender na primeira temporada que eles são, na realidade, inimigos da Ordem da Rosa Azul. Que você usou magia, a gente te caça. Não é pra usar magia. Ok. Vamos dar uma olhada. Ótimo. Tempo demais de resumo. Vamos então para a segunda temporada. No final da primeira temporada, o Jack consegue ganhar do pai dele, consegue fazer aquela coisa toda, e a menina chega pra ele e fala assim: joga um pozinho branco na memória e apaga a memória de todos os lobisomens da existência da Rosa Azul, porque eles eram inimigos. Tudo bem que eles se uniram pra ganhar do cara lá, do pai do Jack, eu esqueci o nome. Mas entrou-se um problema, porque eles são inimigos, a gente tem que apagar a cabeça desses caras. Aí você descobre que na segunda temporada se inicia com o Jack louro, o que eu achei bizarro, junto com a menina que era uma maga, eu ia falar magos, mas ela nunca foi. Ela era um acólito lá da Rosa Azul, e todos os lobos estavam sendo vigiados de perto pela ordem. Toda vez que eles lembravam dela, dava sopradinha. A Lourinha, gente fina, ela começa a falar que poderiam usar eles, aquela coisa toda, e que não sei o quê. No desenrolar, para não gerar muito spoiler, nós somos apresentados a um novo vilão, ou uma vilã, que é uma bruxa que eles estão atrás. Por eles estarem atrás de uma bruxa, é necessário que voltem com os Cavaleiros de São Cristóvão, que é os lobos, e comecem a trabalhar para a Ordem da Rosa Azul, no sentido de, ele, em tese, é um poder que a Ordem da Rosa Azul deu para eles caçarem. Mas não, é só uma invenção lá que a Vera, a bruxa mor, a grande magos, fez para não contar para todo mundo a treta que está acontecendo. Porque ela é aquela líder que precisa tomar uma decisão, ela toma e ela sabe que se contar para todas as pessoas que seguem, ela vai dar merda. Aí ela não conta. Eu entendo muito bem o sentimento disso. Aí, basicamente, levando isso em consideração, desenrolar das coisas, nós somos apresentados a Prax. A Prax, basicamente, é uma ordem de pessoas que descobriram a magia e acreditam que a magia é necessária. Daqui pra frente do vídeo eu vou começar a dar spoiler, porque eu não tenho como explicar o que eu achei da segunda temporada sem spoiler, porque eu vou citar determinadas ordens que aparecem. Beleza? A Prax, basicamente, você fica assim, poxa, por que tem isso? Você acha que o professor deles é o líder da Prax, depois você descobre que ele não é, e você fica sem entender como que esse negócio chegou. Só que dá uma treta, que é a seguinte, os Cavaleiros de São Cristóvão, eles roubam o cofre da Ordem da Rosa Azul para a casa do menino. Para aí, o que acontece? Quando eles fazem isso, é porque eles querem de novo aquilo que os Cavaleiros de São Cristóvão tinham, que eram artefatos deles, conhecimentos deles. Só que alguém rouba deles isso. Eles vão lá atrás, fazendo um tanto de besteira que eu não vou contar, porque senão fica muito spoiler, de um cara, de uma ordem lá, na realidade, eles caem num galpão, aí eles saem e uma ordem procura eles, que são os filhos de Prometeus. Que eles aparecem com uma ideia diferente. Enquanto a Ordem da Rosa Azul era a hierarquia, lá você tinha um líder da Ordem de Prometeus, mas ele acrescentava a ideia de egrégora. Egrégora tem um significado, aí eu vou buscar minha agenda amiga, porque é em grego, se eu não me engano. Significa vigiar. É uma palavra grega que
que escreve, né, em grego, egregorien. É egrégora, significado vigiar. Ok, levando isso em consideração e não ficando muito tempo no teor de professor, nós chegamos à coisa de a egrégora é uma força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas. O que isso significa? Se eu juntar com você para fazer alguma coisa, a gente cria uma egrégora? Em tese sim, em tese não. Basicamente, a egrégora é quando duas ou mais pessoas estão direcionadas a uma determinada atividade. Você cria uma força coletiva. A força coletiva é a diferente de um coletivo agindo em força. O que isso significa? A diferença de egrégora para várias pessoas é que várias pessoas com pensamentos diferentes agindo em prol da mesma coisa não geram uma egrégora. A egrégora é quando um grupo de pessoas tem o mesmo pensamento e estão agindo conforme a mesma vontade. E os filhos de Prometeus têm a ideia de egrégora, o que significa que todos eles sentem o que todo mundo está sentindo e conseguem se comunicar mentalmente, um ler a mente do outro. É literalmente um grupo que faz uma ligação mental. É quase como se fosse a ideia de um grupo de abelhas. Você tem a abelha rainha, que é o líder do negócio lá, e ele se comunica e ordena a todos, assim como todos se comunicam entre si. Então não tem segredos dentro da Ordem de Prometeus. Eles acrescentam uma coisa que é, eles chamam a Ordem da Rosa Azul para um... Foi triste. Esse é o trem. Mas basicamente eles chamam a Ordem Azul para um parlado, ou para conversarem, para conversarem. Basicamente eles usam o termo, esse termo acho que é parlado, eu não lembro agora certinho como é que é, mas é basicamente assim, eu entro em contato, eu sou de uma ordem, eu entro em contato com você para a gente conversar. Através das leis de Enoque. Para quem não conhece, Enoque é um dos... Qual que é o termo que eu posso usar para Enoque? É bíblico, tem o apócrifo de Enoque, ele é um dos... Gente, fugiu completamente. Não é sacerdote, não, é um dos... Na Bíblia, ele é um dos profetas. Obrigado, senhor. Ele é um dos profetas bíblicos, Enoque. É um dos grandes profetas, é uma das duas pessoas na Bíblia que são caracterizadas como terem subido de corpo e alma para o paraíso. Foi ele que fez o Apócrifo de Enoque, que não é um livro canônico, por assim dizer. Na Bíblia, não é um dos livros que formam. E lá eu achei muito interessante, porque você tem o alfabeto enoquiano, que é a língua enoquiana, e a magia enoquiana, que é considerada como uma das magias mais fortes que tem. E eu achei muito interessante que quando uma ordem vai encontrar com a outra, não vale as minhas leis ou as suas leis, valem as leis de Enoque. Aí eles colocam Enoque como sendo alguém presente no mundo deles e muito forte, tanto que ele que dita as leis de encontros entre ordens. O que é interessante é que o Enoque, o enoquiano é colocado como a língua dos anjos, então é considerado um tipo de magia. Quando você vira e fala que o alfabeto enoquiano, a magia enoquiana, é para convocação de anjos, de seres celestiais de extrema força, de extremo poder. Então, levando isso em consideração, eu achei muito legal o acrescentar do Enoque. Aí, beleza. No desenrolar da coisa, você tem alguns problemas referentes à Prax, que continua causando problemas. Você tem as explosões do Tártaro, que depois eu vou explicar o que é. E a ordem lá de Prometeus, ela é atacada. E a gente fica assim, meu Deus, ela foi atacada pelo quê, né? Quem atacou, quem fez o quê? Ótimo. Levando isso em consideração, nós chegamos a um detalhe importante, ao detalhe principal de que já foi apresentado mais ordens. Então nós temos a Rosa Azul, os filhos de Prometeus, a Prax e os Cavaleiros de São Cristóvão. No meio do caminho, se descobre que os Cavaleiros de São Cristóvão não chamavam Cavaleiros de São Cristóvão. Ou melhor, eles chamavam Cavaleiros de São Cristóvão, mas eles não trabalhavam contra a Ordem da Rosa Azul. Eles são, na realidade, como se fossem os juízes dentro da Rosa Azul. Eles são de lá. Só que eles vigiam o Gran Magus e eles vigiam a Ordem.
qualquer pessoa que use a magia aprendida dentro da ordem para um fim negativo, ela é caçada pelos Cavaleiros de São Cristóvão. Então eles têm um juramento. Só que a menina lá, a Vera, acha dentro dos livros da ordem o juramento original. E apresenta a ideia de que eu tô com uma alergia muito cabulosa hoje. Ok, eles apresentam a ideia de que não é bem a ordem, é tipo, os Cavaleiros de São Cristóvão, eles são um tipo de magia. É literalmente como se tivessem pego a pele de um lobo, jogado magia na pele do lobo e essa pele sido lançada em alguém para que fosse escolhido como um cavaleiro. Aí esse cavaleiro, ele seria um cavaleiro relacionado com a ordem para protegê-la. De qual maneira? Se alguém fora da ordem usou magia para o mal, os cavaleiros iam caçar. Se alguém dentro da ordem usou magia para o mal, os cavaleiros iam caçar. Eu achei muito legal a ideia. Por quê? Eles têm aquele encantos que eu falei com vocês, que é um negócio muito pesado, muito tenso. Então a ordem original dos Cavaleiros de São Cristóvão era proteger esse livro. Eles literalmente pegaram o livro do Magus, guardaram, dividiram em cada um dos membros e falou assim, isso não vai ser usado. Isso é muito perigoso, isso é muito arriscado, a gente não vai usar esse livro. Eu achei muito legal. A ordem de... Os filhos de Prometeus, tecnicamente, eles morrem todos, só fica um cara, que é o líder deles. Momento... Deus do céu. Momento spoiler. Aí esse líder deles, dali pra frente, para de falar. A lourinha gente fina da primeira temporada, que eu não lembro o nome dela, ela entra para a Prax, por um pensamento dela de tô revoltada. Porque ela descobre que a magia dela tá dando bizil, porque ela ainda tem ligação com o livro fodão lá. E que não tem como consertar, porque o livro não existe mais. Só que aí ela descobre que a Vera tinha o livro e que tava cagando pra existência da magia dela, não tava nem aí. Única e exclusivamente porque ela... Como é que eu vou dizer? Ela simplesmente estava assim, se eu soltar... Não faz diferença, eu não posso falar que o livro ainda existe. Se eu falar que o livro ainda existe, eu vou estar falando que eu fiz uma coisa errada. Aí o mais interessante é que a Vera ela sofre com o Grande Conselho, ela tem que tomar determinadas atitudes para proteger a Ordem, se descobre que os Cavaleiros de São Cristóvão na realidade eram Cavaleiros da Ordem, apresenta-se a Prax, outras ordens como os Filhos de Prometeus e dá a entender que tem mais, não é só a Rosa Azul e os Filhos de Prometeus. É a Rosa Azul, os Filhos de Prometeus, tem uma outra lá que eles falam o nome uma única vez, e eu achei isso muito legal, porque abre espaço para novas temporadas em que outras ordens com outros pensamentos vão ser acrescentadas. Beleza. O que eu achei da série? A segunda temporada, muito boa. A série ficou muito legal. Eu achei que o roteiro podia ter sido melhor, eles podiam dar umas explicações melhores sobre os Cavaleiros de São Cristóvão, além do que, vocês são fruto de magia. Nós criamos vocês para proteger a ordem e proteger, outras pessoas. Ficou confuso. Sabe aquele trem assim? Vocês foram criados por magia usando pele de lobos que a gente não sabe se a gente matou o lobo para tirar a pele deles para entregar para vocês. Mas a função de vocês é protege o mundo lá fora e protege a gente. Quando o mundo lá fora fizer besteira, vocês caçam. Quando a gente fizer besteira, vocês caçam. Esse livro é extremamente foda, a gente vai quebrar ele, rasgar e vocês vão cuidar de que esse livro não caia nas minhas mãos de novo, beleza? Eles servem para isso. Eu achei meio preguiçoso. A ideia da Prax foi meio bizarra, porque eles não explicaram como que pessoas comuns descobriram sobre a magia. Aí depois vão explicar que não eram 4 lobos, e sim 5. Que um deles era o Alpha, que lutou contra o primeiro Gran Magus lá que fez a besteira, ganhou dele, e a pele dele nunca foi encontrada. Aí você descobre que a menina que é a líder da Prax, no fim das contas, é filha do cavaleiro, lá do primeiro cavaleiro que tinha a pele do Alpha, que literalmente era um lobo que chamava Alpha. E ela tirou, quando o pai dela morreu, ela ficou revoltada com aquilo, guardou a caixa onde era guardado a pele do Alpha, apagou a existência dela e começou a pesquisar sobre magias, a buscar livros de magia, e a testar, e a ensinar para outras pessoas, para que seja fundado a Prax. Para que a Prax entregue magia para o mundo. Só que
é apresentado pra gente uma questão como os fogo do Tártaro, que basicamente toda vez que você erra uma magia, acende um fogo do Tártaro. Só que, qual é o detalhe? Ele é muito pequenininho, então não faz diferença, porque são poucas pessoas que praticam. Agora, quando várias pessoas começam a praticar magia, quando várias pessoas começam a fazer isso, junta muita gente, o fogo do Tártaro ele vai aumentando. Basicamente, na série ele é apresentado como uma buzina enorme e um fogo que sobe do nada vermelho. Só que isso causa umas treta meio cabulosa. Pessoas podem morrer, gente é transformada em cachorro e dá outros problemas. Aí o que a Praxis quer? A Praxis não tá nem aí. Ela simplesmente vira e fala assim, beleza, a gente vai fazer isso para vocês entregarem um feitiço pra gente. Esse feitiço ele faz com que o mago não pague pela magia. Então, basicamente, ele não corta a mão, ele não dá o sangue dele para poder fazer aquela magia. Só que esse feitiço tem um problema. Ele faz com que o mago não precise pagar, mas vai consumindo o corpo dele. Porque tudo que você. Aí vem a lei da alquimia. Tudo aquilo que você pede, você precisa dar algo em troca, de igual valor. Então, quando é dado sangue, você está dando parte de você para a magia acontecer. Quando você não faz isso, você fica em débito com o universo. E o universo começa a cobrar do seu corpo. A Vera fala isso, a menina ignora, porque simplesmente eu sou foda, pronto, acabou. Nessa brincadeira, o cofre, eles recuperam algumas coisas, vão recuperando algumas informações. E tem vários objetos lá que são de extremo poder. Tem um objeto, um colarzinho lá que você gira e a pedra que tem nele faz a magia retornar. Então usa a magia contra você, você pega aquele negócio, gira e a magia volta. Você não precisa fazer nada. E vai dando uma confusão. Magia vira treco confuso pra caramba. Até que no final da temporada eles conseguem fechar lá um fogo do Tártaro que ia explodir meio mundo. Dá uma treta com a coisa de rouba de um cofre de um do outro, porque eles usam demônios para isso. Aí eles conseguem vencer. Tem uma menina lá que tem problema, né? Que é um dos lobos, vai pro inferno. Aí eles têm que trazê-la de volta. Então, assim, eu achei o roteiro meio preguiçoso para algumas coisas. Foi aquele mal de inserir informação demais e esquecer de ligar de maneira decente uma informação na outra. Mas nota 10 para a fotografia, a série se passa nos lugares muito bonitos. Nota 10 para o acréscimo dos Filhos de Prometeus e para a Egrégora, é um pensamento muito legal. Nota 10 para, tipo, para a série. A série é muito boa, compensa demais assistir. Valeu muito a pena assistir essa série, ok? Então, gente, corre lá para Netflix, assiste a segunda temporada. A série tá muito boa. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Todo final de semana eu falo sobre um anime, sobre uma série, sobre alguma coisa. E todos os dias às 18 horas tem dicas para vocês. Dicas profissionais, de desenvolvimento pessoal, informações muito legais e muito boas. Beleza? Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Um excelente domingo. E tchau, tchau!